Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz, esta que é a nossa casa de oração, onde viemos em busca do nosso refazimento físico e espiritual. E para conseguirmos isso, é necessário que elevemos o nosso pensamento, é necessário que estejamos em harmonia para recebermos tudo o que viemos em busca. E isso se faz através da prece. Que vamos fazer aquela que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás e que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. Como expositor da noite, nós temos o nosso irmão Aramis, que veio de Florianópolis. Vamos vibrar com ele para que ele encontre facilidade para expor o tema que preparou para nós. Por favor, Aramis. A minha voz chega lá. Caros irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilate a capacidade de compreensão, de expressão, para que ao término da nossa reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. É com muita alegria que retornamos ao Círculo da Luz. Agradecemos a diretoria da URI que nos escalou e agradecemos à família Espírita Círculo da Luz pela oportunidade que me dá de vir aqui estudar com vocês. Enquanto eu estava sentado lá nas cadeiras lá no fundo, eu não conseguia ver quem era o público que tinha chegado. Quando eu vim aqui para frente, a surpresa foi muito grande, grande mesmo. Eu sou da geração velha e está renovado. Como tem jovens aqui, isso é muito bom. A Maria Esther está rindo porque ela é do mesmo time do que eu, por isso que ela está rindo. Ela não conta, mas nós somos do mesmo time. Mas a gente fica feliz de ver tantos jovens, porque vocês darão continuidade a esse trabalho que a casa começou já tem 87, né? A fundação daqui é 87, 88, né? Então, vocês terão que continuar. Mas nós precisamos fazer esse continuar, o trabalho da casa espírita e o trabalho nosso, com alegria de viver. Então, a proposta hoje é que juntos a gente entenda o que é a alegria de viver e se nós temos motivos para ser alegres. Que às vezes a gente vê as pessoas macambrúzia, cabisbaixo. Nós temos que mudar. E antes de entrar no tema, eu quero fazer 4 perguntas. As 3 nós vamos responder já de imediato e uma delas vamos deixar para o decorrer da conversa. Quem sou? Vocês sabem quem vocês são? Eu fui apresentado aqui como o Aramis. Vocês acham que eu sou o Aramis? Quem arrisca responder quem você é? Alguém quer levantar a mão e responder?
Então, a Maria Esther nos ajudou dizendo que nesta encarnação eu recebi o apelido de Aramis. Em outras palavras, ela disse: você é um espírito imortal. Todos vocês são espíritos imortais. Alguns dizem eterno equivocadamente, porque eterno teria que não ter começo. Uma vez que teve começo, então é imortal, não tem fim, vai ser imortal, porque todos nós fomos criados por Deus. Uma outra pergunta, essa vocês não precisam responder para mim, mas respondam para vocês. É bem fácil de responder. Vocês vivem como espíritos imortais ou vivem como alguém que vai morrer? Como é que vocês vivem? Pensa um pouquinho. Vocês vivem como espíritos imortais que são, ou vivem iludidos achando que vão morrer? Essa resposta vocês levam para vocês. Segunda pergunta: de onde eu vim? Tem alguém na plateia que é a primeira vez que está vindo na casa? Quem for a primeira vez, se tiver alguma coisa que eu fale que você não compreenda bem, como eu não sei o nome de todos, eu sei o nome da Maria Esther. Depois tu pergunta para ela, qualquer dúvida ela tira. Não é verdade. A gente tem que ter uma referência, né? Como você está vindo a primeira vez, eu posso falar coisas que você, como está vindo a primeira vez na casa espírita, pode não compreender. Daí a Maria Esther depois resolve o problema. Tá. Então, de onde eu vim? Vim com a cegonha? Da mamãe? Do papai? Não. Eu vim do mundo espiritual, a verdadeira pátria. E todos vocês também. Vocês conseguem aceitar isso ou isso não dá para aceitar? Ninguém balançou a cabeça, nem fez assim, nem assim. Por que estou aqui, nós vamos falar depois. Para onde eu vou? Eu vou retornar para o local de onde eu vim, para a pátria espiritual. Falado isso, se todos compreenderam, ninguém fez com a cabeça que não entendeu, vai ficar mais fácil nós trabalharmos o tema alegria de viver. Viver com alegria. Alegria é virtude ou defeito? Na Idade Média, sorrir era demoníaco. Se vocês olharem filmes que retratam a Idade Média, olharem em livros escritos naquela época, vocês vão ver que todos os personagens são sisudos. Porque naquela época era proibido sorrir. O Evangelho, que é a mesma coisa que boa nova, boa notícia, Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Canaã, compara a sua estadia a uma festa de casamento. Todos aqui, mesmo se que tem alguém que possa não ser espírita, são cristãos. Tem por guia e modelo Jesus, não é? Qualquer coisa a gente, Jesus me ajuda, às vezes nem presta muita atenção nos ensinamentos deles, mas Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E ele iniciou a sua tarefa de nos ensinar a amar em ambiente de alegria. Ele trouxe a boa nova. Quando nós recebemos uma boa notícia, nós não ficamos alegres? Ainda hoje. Estão em casa, hoje não chega mais carta, hoje chega a mensagem pelo WhatsApp, mas no meu tempo que chegava carta, quando chegava uma carta com notícia boa, a gente lia assim, lia 50 vezes a mesma notícia, porque era gostoso. Assim hoje no WhatsApp, quando a gente recebe uma mensagem bonita no WhatsApp, lê várias vezes e fica alegre. Por que nós não ficamos alegres
quando nós lemos as mensagens de Jesus? São todos esses questionamentos que a gente tem que ir fazendo, porque já que eu sou um espírito imortal, e eu nem sempre vivo como um espírito imortal, eu preciso me compreender, eu preciso me conhecer para viver melhor. A medicina, se tiver algum profissional da medicina pode confirmar, nos fala, qualquer consulta que você vá, se você está triste, eles dizem que a tristeza adoece. A tristeza que nós exteriorizamos adoece o nosso corpo físico. Só por isso nós já poderíamos parar de falar e todo mundo a partir desse momento viver alegre. Porque alguém gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Então por que nós ficamos tristes? O que nos leva a ficar triste? No Livro dos Espíritos, na pergunta 719, Kardec pergunta aos espíritos superiores, isso lá em 1850 e pouco, merece censura o homem por procurar o bem-estar? O que é bem-estar? É na condição que eu vivo, tornar melhor aquela vida. Se eu vivo num ambiente inóspito, que eu melhore aquele ambiente material para que eu viva com maior conforto, com maior segurança, com acesso a mais informações, com acesso a médicos. Esse bem-estar, é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Aqui nós já temos uma receita para vivermos alegre. Se nós estivermos abusando em qualquer coisa, material, de relacionamento, nós estivermos abusando da coisa alheia ou de pessoas, nós estamos caminhando para a tristeza. Nós estamos caminhando para o sofrimento. Vamos procurar o bem-estar sem o exagero, sem o excesso. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outro e não venha diminuir-vos nem nas forças físicas, nem as forças morais. Agora veio um probleminha. Nós devemos e podemos procurar o bem-estar, querer ter coisas melhores, mas não podemos prejudicar ninguém para conseguir isso. Se nós estivermos conseguindo o nosso bem-estar à custa do outro, estamos caminhando para a tristeza. Vamos sofrer. Então, essas são as coisas que a gente tem que começar a refletir. Lá no meu trabalho, que eu luto para ganhar o meu dinheiro, para eu ter melhores coisas dentro de casa, para eu comprar um carro melhor, para eu comprar uma casa melhor, para eu ter isso, ter aquilo. Eu estou sendo honesto ou eu estou logrando outras pessoas? Eu estou cumprindo as leis mundanas? Porque nós temos lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, um capítulo com uma parte com 12 capítulos, dos quais são as 10 leis morais, lá nos diz como nós devemos viver moralmente. São as leis divinas, leis naturais, mas tem também as leis humanas, que nós temos que respeitá-la. Então, o nosso bem-estar não pode ser conseguido à base de nós ficar furando o sinal vermelho.
O nosso bem-estar não pode ser conseguido nós andando a velocidade acima da permitida naquela rodovia. Essas coisas, às vezes, a gente não dá muito valor. Ah, não, isso ninguém está vendo. Deus está vendo. O pessoal que usa muito o WhatsApp, agora tem até uma brincadeirinha lá, quando alguém apaga a mensagem, em seguida o outro manda, Deus viu. Deus está vendo. Deus está vendo o que a gente faz e o que deixa de fazer. O asceticismo, aquela pessoa que quer viver o tempo todo, abandona os prazeres do mundo, às vezes é fruto do egoísmo. Vamos ver a pergunta seguinte lá. Ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, versículo 10, ele vai tratar, são 2 páginas, sobre o homem no mundo. Olha como é que Kardec coloca para nós. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Nossa consciência é reta. Quando nós vamos deitar todos os dias, nós fazemos como Santo Agostinho nos orientou, quando vai deitar, examina o teu dia. Vê se você não ofendeu ninguém, se tu não machucou ninguém. Nós fazemos isso? Se nós estivermos com a consciência, entre aspas, pesada, não tem problema. Aquilo que nós já fizemos está feito. Ao tempo certo, nós vamos resgatar os erros que fizemos. Mas podemos daqui para frente. A página do amanhã, nós ainda não começamos a escrever. Nós podemos, a partir de sair daqui, viver alegre e começar a fazer o nosso livro mais bonito, com escritas melhores. Porque ele diz que a gente vai em busca da herança, herdeiros do céu. Para onde nós vamos? Voltar para a pátria espiritual. O que nós vamos levar para lá? Se nós estamos conseguindo bem-estar prejudicando o outro, primeiro, vamos só, entre aspas, só para fazer analogia para a gente pensar. Ah, eu quero bem-estar, eu quero ter uma Ferrari. E aí eu começo a lograr meio mundo e levo a minha Ferrari. Ganho a minha Ferrari. Aí eu vou retornar à pátria espiritual. A Ferrari vai? Ferrari não vai. Mas o erro que eu cometi vai. O erro vai. Assim como as bondades que a gente faz. Então, nós temos que começar a pensar. Nós estamos, já vocês devem ter ouvido aqui várias vezes, nós estamos no planeta mudando para a regeneração, está mudando, não vai ter mais espaço para os, entre aspas, espertinhos, para os sabidões. Não. Vai ter espaço para os homens de bem. Missão dos Espíritos. Para que estamos aqui na Terra? É para sofrer? Aquela era a terceira pergunta da segunda tela. É para sofrer? Não. Ninguém está aqui para sofrer. Sofrer é opção. Nós sofremos por opção. Não estamos aqui para sofrer. Todos nós que aqui estamos para evoluir, para nos aperfeiçoarmos. Aí eu sei que já tem gente que diz, mas como é que não estou sofrendo aqui? Tenho tal doença, tenho aquilo, tenho aquele outra coisa, me falta dinheiro, é só sofrimento. Nós vamos analisar para frente o que é sofrimento. Se são sofrimento ou se são desafios evolutivos. Se as experiências que estamos passando
Não são desafios evolutivos. Desafios que vai nos proporcionar, nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais capazes, mais desenvolvidos intelectualmente, mais desenvolvidos moralmente. No Livro dos Espíritos, a pergunta 558 até a 580, mais ou menos, ele vai tratar dessa parte. E vai nos dizer ali, fazendo um resumo, que a missão dos Espíritos é se autoaperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Gente, nós somos filhos de Deus. Se eu perguntasse para vocês, antes de dizer que sou filho de Deus, perguntasse, Deus fez alguma coisa errada? Deus fez alguma coisa imperfeita? Não. Senão ele não seria Deus. Então, nós fomos criados simples e ignorantes por vontade de Deus e destinados à perfeição. Em germe, todos nós somos perfeitos. Cabe a nós agora ir em busca dessa perfeição. Nós já avançamos muito. Daqui a pouco eu vou falar ali da questão do instinto. Nós já demos um bom avanço. Mas tem horas ainda que nós nos comportamos só nos valendo dos instintos, que é uma característica do animal que ainda não é racional. A tristeza chega a nós pela insatisfação, a inadaptação, pode ser fruto de crenças, de não saber lidar com perdas. A gente tem bastante problema. Desencarna algum familiar querido, nós sofremos, não sabemos lidar com aquilo. Do perfeccionismo, da frustração, inaceitação, desmotivação, desesperança, impaciência, compulsão de controlar os outros. Vocês perceberam como nós gostamos de controlar os outros, mas não gostamos que nos controlem? A gente, se puder, por exemplo, na minha casa lá, eu quero controlar a minha mulher, mas sempre ela que toma a iniciativa, é ela que controla. E hoje em dia a gente está querendo controlar até os animaizinhos. A gente quer controlar tudo. No time de futebol, quando a gente vai jogar futebol, eu quero ser o mandão. Isso gera tristeza quando o outro não aceita. Quantos de nós passa por aquilo ali, fica desmotivado? Por que você fica desmotivado? Porque o outro não concordou com você? Como é que você chegou aqui? Você chegou aqui sozinho? Não vou falar da parte espiritual de quantos irmãos se dedicaram para que você chegasse aqui. Quanto treinamento te foi oferecido para você chegar aqui. Mas você chegou aqui, teu pai, tua mãe, ou só tua mãe, te recebeu de braços abertos, te chamou de anjinho, que coisinha linda, bonita. E você está preocupado com a aprovação do outro? Você sabe, ficou sabendo, pelo mínimo hoje, que é um espírito imortal, veio aqui para desenvolver-se, para se aperfeiçoar e vai retornar sozinho. Aí você está preocupado que o vizinho tem um carro mais bonito que o teu? Você está preocupado que o outro está gordo, você está magro? Ou no caso das mulheres, ao contrário, você está gordo, ela está magra. É com isso que vocês estão preocupados? É o que diz ali, ó. Desmotivado, inaceitando. Não aceito. As mulheres, então, são campeões no cabelo, né? Se ela tem o cabelo liso, ela queria ter crespo. Se é crespo, queria que fosse liso. Os homens não reclamam tanto assim. Eu gostaria de ter um cabelinho um pouquinho maior, assim, mais ondulado, né? Só está de um lado agora. Então, nós ficamos desmotivados. E a impaciência. Acho que todo mundo aqui tem computador, né?
mas poucos conheceram a máquina de datilografia. Vocês sabem o que é datilografar? 10 páginas de papel, uma ciência. E agora a gente fica impaciente no Word. Antigamente tinha que pegar o corretor branco para passar lá, para apagar e rebater em cima. Agora não, tu dá um delete, já limpa. E a gente ainda reclama. Eu reclamei agora, esses dias lá, caiu a internet. Mas como é que isso demorou? Levou 5 minutos para voltar. Quando eu era jovem, que nem vocês, assim, a luz ficava 3 dias sem vir. E a gente está impaciente. A gente, para ir no trabalho, às vezes nós trabalhamos a 3 quilômetros só do trabalho, mas queremos ir de carro. Aí fica no engarrafamento e reclama, fica impaciente. De a pé tinha chegado antes, mas não quer fazer exercício. Não quer sair mais cedo. São coisas que nos levam a ficar triste. Desesperança. O que seria desesperança? É não ter esperança no quê? Será se nós ainda estamos iludidos achando que alguém vai resolver os nossos problemas? Eu vim sozinho e vou voltar sozinho. E vim com uma carga de tarefa para resolver. Será que alguém vai resolver isso para mim? Tem muitos irmãos que vêm no centro espírita na esperança que algum espírito resolva o seu problema. Tem gente que vem, quando não resolve, diz que o centro é fraco. Nós precisamos melhorar isso. A tristeza vem do medo, orgulho, vaidade, egoísmo, apego. Como a gente fica triste quando rouba um carro nosso? Porque nós era apegado a ele? Porque vamos ter que trabalhar de novo? Nosso orgulho nos deixa triste quando alguém vem e nos diz: você está errado, e mostra que está errado. A gente fica triste, vai embora, vira a cara e sai correndo, não quer nem ver para a pessoa, mas ela falou a verdade. Aramis, tu fez isso errado, não é assim que se faz. Você não sabe nada. Eu sei que ele falou certo, mas eu já estou lá fora para não ficar vendo ele. Meu orgulho gera tristeza. O meu egoísmo gera tristeza. Eu quero tudo. Tudo tem que ser primeiro. Vamos lançar um livro, eu quero primeiro. Vai passar que tal filme, eu quero primeiro. É sempre eu. E daí ficamos tristes quando não nos dão o primeiro pedaço do bolo. Quando não nos convidam para determinada festa. E nós ficamos tristes. Não é egoísmo demais? E daí a gente fica triste. No livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, vai colocar que a principal causa de nossas imperfeições está no instinto. E aí vocês vão entender agora. Porque nós, antes de chegarmos nessa fase que estamos hoje, de homem racional, que pensamos, que temos o livre-arbítrio, nós vivia só pelo instinto. O instinto da preservação, o instinto da multiplicação da espécie. É só desses instintos. E olha que tem hora que nós estamos vivendo hoje como homens racionais, alguns com QI elevadíssimos, com desenvolvimento intelectual muito grande, cultura muito grande. E nós agimos por instinto ainda, não usamos a razão. Quantas vezes nós gritamos com a nossa esposa,
ou com o nosso marido, no puro instinto agressivo. Se pudesse, pegava no pescoço e chacoalhava. E a razão foi para onde? Que nós desenvolvemos a razão. Aí o namorado marcou, vamos no cinema sexta-feira. Quando deu sexta-feira, era 6 horas, 5 horas, eu não vou poder ir, tem um jogo de futebol. Se a namorada puder, ela pega no pescoço e torce. A mulher também, a mulher diz para o marido, no domingo vai ter macarronada, até com queijo parmesão, assim. Aí quando chega domingo, eu digo, eu não estou com vontade de fazer comida hoje. Está feito já está feita a confusão. E o que vai nessas horas vai ser olhado? Nós estamos agindo naquela hora como o quê? Um instinto. Quando um motorista, nosso irmão, nos fecha no trânsito, como é que a gente age? Então, são coisinhas básicas do dia a dia que, se nós mudarmos, vamos viver mais alegre. Porque a gente ficou bravo não porque ele nos ultrapassou, foi pelo nosso orgulho. Nós tínhamos tempo, bastante. Mas quem ele está pensando que é para passar na minha frente? Alegria é igual a satisfação, contentamento, adaptação. Bom, nós chegamos aqui, sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que estamos aqui para nos aperfeiçoar e que, entre aspas, os problemas que nós temos são desafios que nós precisamos resolver. Aí tem desafios de ordem intelectual, tem desafios de ordem moral, que nós precisamos resolver. Nós sabemos. Alguém pode dizer, eu não sei quais são os meus problemas. Qualquer coisa que vocês façam, pergunto para a consciência de vocês. Isso está certo ou está errado? A consciência vai dizer. Se ela disser que está errado, esse é um desafio que você tem para resolver. Se você gostaria de ter uma casa melhor, e não tem, o salário que você ganha é pouco, você tem aí pela frente um desafio intelectual. Tem que se capacitar para ter acesso a um emprego que te remunere melhor. Precisa desenvolver mais. Porque querer ganhar bastante dinheiro, todo mundo quer. Mas quantos se esforçam para ganhar mais dinheiro? E quando nós temos um problema de saúde, aí nós estamos lá, vamos só para compreender o raciocínio. Tenho dor no fígado. Mas quando eu tenho dor no fígado, eu trato minha mulher com carinho. Amor, faça um chá lá, não estou aguentando isso aí. Está uma dor. Eu sou todo carinhoso com ela. Então, peço, por favor, faz um chá para mim. Ela faz o chá e eu melhoro. Passou um dia, 2, tudo bem bom. No terceiro dia, ei, tu não vai fazer café para mim? O por favor foi embora. Muitas vezes, esse desafio, saúde no corpo físico, a doença, nos ajuda a tratar melhor o outro, a desenvolvermos paciência, humildade. E quando nós temos desafios evolutivos, tipo a sogra, assim. Sogra é desafio evolutivo, mentira. O pessoal reclama da sogra, é um desafio evolutivo. Desenvolver a tolerância, a paciência. O marido difícil, a esposa difícil, é para desenvolver. Na verdade, são mestres. Nos diz a Joana de Anjos que a insatisfação é útil. Então, estar um pouco insatisfeito com a situação que nós estamos é bom. Porque vai fazer com que a gente se movimente. Que a gente haja, que a gente vá em busca do céu. Eu estou com dor de dente. E fica,
Não, se mexe, vai no dentista. Tem que fazer alguma coisa, tem que agir, não vai passar. Adaptação é diferente de acomodação. Adaptação, o que é adaptação? Você sabe a situação que veio. Nasceu nessa família, e nessa família você tem lá os teus afetos e os desafetos. Tu tem que se adaptar, aquela tua família, para essa existência, para essa vida, para essa jornada, aqueles ali são teus companheiros. Eles são professores e alunos teus. E você tem que conviver. E conviver é viver com. Não é com um cara amarrado, emburrado, não, é viver com alegria. Saber que aquele cunhado é o cunhado que você precisava ter. Alegria sempre, o tempo todo? Não. 100% alegre? Não. Jesus, Chico Xavier, Francisco de Assis choraram. Falar nisso aqui, vocês têm chorado? É bom chorar, viu, de vez em quando. Chorar sim. Se recolher, orar a Deus, a Jesus, e ver as maravilhas que Ele colocou para você fazer a tua jornada. Agora, daqui uns dias, vocês vão estar indo para o Rincão, para a praia lá. Agradeçam a Deus que deram a vocês o Rincão. Para mim, me deu a Barra da Lagoa, lá em Florianópolis. Ele achou engraçado. Não, mas tem gente que está lá em Miami Beach, né? Cada um recebe conforme merece, né? Então, mas não é só essas coisas, gente. A natureza. Quem daqui tem jardim na sua casa? Ninguém tem jardim? Ó, então, já foi lá ver aquela tua planta lá e agradecer a Deus que aquela planta ali está contribuindo para que você esteja num ambiente mais agradável. Então, veja, nós somos imperfeitos. Se eu perguntasse para vocês, não, nós somos imperfeitos, eu sou ruim mesmo. E olhe que planeta maravilhoso que nos deu por moradia. Nós estamos alguma coisa estragando, mas Ele nos deu um planeta maravilhoso, lindo, bonito. E a gente agradece. Então, às vezes, naquela oração, quando a gente vê tudo isso, hein, quando você lembra tanta misericórdia, a gente chora. E essa hora é bom chorar. Porque a gente lembra, nessa hora a gente lembra que quando estava lá no plano espiritual, eu precisava nascer. Eu precisava vir para cá porque eu tenho muita coisa para corrigir. E aí apareceu uma mãe que me aceitou como filho. Aí me vieram professores, médicos, patrões, tudo, me dando oportunidade. Tudo graças à misericórdia de Deus. Não é por acaso, gente. Deus é o Criador de tudo. E Jesus é quem está no leme desse barco chamado Terra. Teremos problemas, desafio para crescer. Problemas teremos sempre. Sofrer é opcional. Então vamos pegar o problema, aquele que machuca mais todo mundo, a doença no corpo físico. Vai procurar ajuda do profissional. O que precisa fazer? E segue a risca. Conheço um amigo meu, por exageros dele, ele se tornou grandão, muito gordo, obeso demais. Aí conseguiu fazer a cirurgia bariátrica, é assim que a gente fala? É bariátrica, fez. Ficou bonitão, ele é jovem, 30 e poucos anos, ficou bonitão de novo, tudo assim. Já está voltando tudo a mesma coisa de novo. Porque o que ele tinha que fazer? Por recomendação dos médicos. Indicaram um psicólogo para ele e tudo. Só que ele tinha que, a alimentação, ele tinha que controlar. Não fez. De quem é a opção de sofrer? É dele.
Não tem nada a ver com Deus. Ele teve essa opção. E aí alguém poderia dizer assim, mas tem alguém que nasce com problemas, já nasce com problemas. Nós falamos no início, nós somos espíritos imortais e tivemos muitas reencarnações. E aquilo que a gente vai fazendo ao longo das nossas jornadas fica registrado. Lei de ação e reação nós vamos ver logo na frente. Motivos para alegria. Ontem, no passado, nós tínhamos muito mais guerras do que temos hoje. Hoje nós temos a civilização, hoje nós já vemos movimentos muito bons da civilização, inclusive em relação a um trato melhor a animais e a própria fauna. A flora e a fauna. Isso é civilização, então nós avançamos um pouquinho. As secas. Há 50 anos atrás, no Brasil, nós não sabíamos como fazer. Hoje já se tem tecnologia para transportar água. Então, nós avançamos intelectualmente, então desenvolvemos tecnologia que torna a vida melhor. O frio, nós descobrimos o fogo. Imaginem vocês que isso vai acontecer, espero que com nenhum de nós, mas quando a Terra for planeta de regeneração, aqueles que não tiverem condições de morar na Terra, vão morar num planeta primitivo, que talvez não tenha fogo ainda lá, ainda não tenha sido descoberto o fogo. Eram animais ferozes, hoje temos animais domésticos. A escuridão, a tecnologia nos trouxe energia, luz. Para as doenças tem tratamento. Para a dor tem anestesia. Quem daqui tem coragem de arrancar um dente sem anestesia? Não faz muito tempo, gente. Não faz muito tempo que o dente era arrancado. Como é que era cauterizado as feridas? Esquentava um ferro e botava ali, queimar a carne. Então, nós evoluímos, então temos motivo para alegria. Saudade tem a comunicação. Hoje ficou fácil, os filhos vão estudar no exterior, as mães conversam à vontade, vê, fica... Antigamente não tinha isso. Antigamente a gente, para namorar por carta assim, mandava uma carta, 3 meses ela voltava, depois ia. Isso era um namoro da época. Hoje em dia está diferente, né? A escravidão, a liberdade, a insipidez, a arte, música, poesia. Aí alguém poderia dizer assim, mas nós temos tanta música ruim por aí. Sim, tem. Tem muita música ruim por aí. Mas as boas não foram embora. As boas também estão aí. Por que a gente não ouve as boas? É nossa escolha. Ignorância, tem a ciência, o conhecimento. Saudade de Jesus. Eu já escutei pessoas dizer, tem uma saudade de Jesus. E provavelmente tem, porque tem chance de a gente ter sido um daqueles soldados que atirava pedra lá. Mas hoje nós temos o Consolador prometido. Quem daqui já começou a ler alguma pergunta do Livro dos Espíritos? São só 1019 perguntas. Posso afirmar sem medo de errar que aqueles que lerem com atenção, não é nem estudar, a lerem com atenção as 1019 perguntas, quando terminar de ler, vão viver mais alegres. Porque vocês vão se conhecer melhor, vão entender melhor o que são os desafios que vocês estão enfrentando, vão perceber a misericórdia de Deus. Então leiam. E agora, para aqueles que assim tem como eu dificuldade para ler, comprei agora ali na livraria. Tem letra gigante. Até sem óculos eu enxerguei. É igual exame de Detran, assim. Fácil, assim. Agora vamos ver os nossos desejos. Eu posso ir até que horas? Já está na hora de parar? Não, posso ir mais 10 minutos? Posso? Então tá. Desejos e consequências. Olha os desejos que a gente tem. Comer muito, consequência é o quê? Engordar. Dormir demais, fica alienado,
perde o tesouro do tempo. Cada um na sua faixa etária sabe quantas horas precisa dormir. Acima daquilo ali, você está desperdiçando oportunidade. Descansar, facilidade. Isso a gente sempre quer, muita facilidade, quer assim. Aí fica fraco. Aí quando fica com 20, 25 anos, eu tenho que ir para a academia. Se tivesse ajudado o pai a cortar grama, a mãe lavar roupa, aquelas coisas todas, estava forte. Aí depois tem que ir para a academia. Então, se a gente ficar na facilidade, sem se esforçar, vai ficar fraco. Que os espíritos façam tudo. Se uma vez perguntaram, pergunto sempre, né? Por que Deus já não fez a gente perfeito? Por que tem que passar? Ele podia fazer? Podia, ele é Deus. Mas ele não quis. Ele quis nos criar simples e ignorantes. Nos deu o anjo da guarda. Por que esse anjo da guarda não resolve meus problemas? Porque daí qual o mérito teu? Se ele fizer. É nós que temos que fazer, os desafios são nossos. Quem vai ficar perfeito somos nós. Não é o outro espírito. Aquele já pode até ser melhor do que nós. Não estudar envelhece e emburrece. E aqueles que estão já com mais idade, o espírito não envelhece. O que fica velho é o corpo. Continua estudando. Tudo aquilo que tu aprender aqui, você vai levar. Que já terminou o estudo dos bancos escolares, vai aprender a pintar, aprender a tocar violão, aprender a dançar. Vai aprender, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Desenvolve o espírito, inclusive evita Alzheimer. Riqueza, possibilidade de falhar na prova. Olha, ver se a gente fosse rico, você vai viver com medo o tempo todo. Pode ser sequestrado, e isso era o de menos. Agora, a prova da riqueza é a mais difícil de todas. Lembra que as grandes mazelas nossas é o egoísmo e o orgulho. É muito difícil ser humilde tendo poder e dinheiro. E uma condição para a felicidade é nós sermos humildes. Então, se nós fomos agraciados com esta encarnação de não ser rico, o nosso desafio está mais fácil. Porque ou nós já fomos, ou ainda seremos. Todos nós também passaremos pela prova, pela experiência de ser ricos, de ter a riqueza. E é mais difícil. Concurso público, acomoda, se for sem vocação, é frustração. Então, nós não devemos nos acomodar, vamos atrás dos nossos sonhos. Não, eu vou fazer esse concurso, que aqui não preciso mais estudar, não preciso mais trabalhar nada, mas não gosta daquilo. Vai ficar a vida inteira frustrado, vai passar 30, 40 anos lá frustrado. Vão em busca dos sonhos. Seduzir, aprisionar-se algemas. A gente seduzir, no mau sentido da palavra, os outros, você está arrumando algema para você, é um cárcere para você. Seduzir é enganar, é iludir. Apaixonar, desiludir-se e sofrer. A paixão desenfreada, que se for só a paixão, não for amor, a paixão passa e fica o sofrer. Aposentar, nós podemos nos aposentar do nosso serviço, daquele trabalho, mas não podemos aposentar da vida, porque senão vem depressão. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá, não sei o número dela, que pergunta assim, o que é trabalho? Trabalho é toda atividade útil, não quer dizer que tenha que ser remunerado. Então, se você se aposentou, vai receber a tua remuneração lá, sem precisar fazer aquele trabalho que tu fazia, vai ter outra atividade útil pela frente. Remédio para a alegria, amorosidade, gratidão e espiritismo. Age, é ação, gente. Esse é o remédio para a alegria. Se vocês estiverem agindo sempre e agindo no campo do bem, vocês vão viver alegres.
Vocês, a hora que ficarem ociosos, vocês vão ficar tristes. Então, todo mundo tem uma infinidade de coisas que pode fazer. Age construindo a teu valor intelectual, teu valor moral. Bom, aqui vou passar bem rapidinho, que de outras religiões dogmáticas, o Espiritismo, o que nos traz, que nos ajuda. Nós tínhamos antes, nas religiões dogmáticas, um Deus vingativo. Com o Espiritismo nós aprendemos que Deus é Pai, que Deus não castiga, que Deus ama, que o pecado original não existe, que cada um de nós recebe conforme as suas obras. Não existe injustiçado. Pode ser o que for que esteja ocorrendo conosco, seja que tamanho for o desafio, ele é justo, porque senão Deus não seria Deus. Nós podemos reclamar quanto quiser, mas aquilo por que nós passamos é por nossa inteira responsabilidade, desta ou de outras vidas. E a grande maioria dos nossos desafios, dos nossos, entre aspas, problemas desta encarnação, tem origem nesta vida. Alguns são de outras, mas a maioria é desta. Não existe culpa. A culpa tem que ser como o retrovisor. Tu fez a coisa errada, de vez em quando tem que olhar para o retrovisor para poder ver se vem vindo alguma coisa atrás e seguir adiante. Então, sem culpa, responsabilidade. Por isso que eu falei, quem estava escrevendo o livro até agora estava escrito errado, feio, não tem problema, já passou. Começa a escrever certo, com responsabilidade, porque aquilo que você fez, você é responsável pelo que fez. Você vai ter que responder um dia. Não tem como enganar. Nós podemos enganar a justiça humana, podemos enganar o marido, podemos enganar a mulher, podemos enganar o pai, podemos enganar o filho, mas não enganamos a nós. A nós não enganamos. Todo mundo que fez alguma coisa errada, ele sabe. Ele sabe. E não precisa ninguém mais saber. Ele sabendo é o suficiente para que no futuro ele vai dizer, Papai do Céu, eu estou com essa pendência aqui, eu quero resolver. E aí vou pedir uma encarnação com um determinado desafio para que eu vença aquilo lá. Aqui passei para frente já. Aqui só para os médios, né? Então, nós com a doutrina dogmática, a mediunidade era bruxaria. Hoje nós entendemos que é ferramenta de trabalho. Todos nós somos médios. Alguns têm ela mais ostensiva, essa mediunidade, e aqueles que assim o têm, saibam que estão bastante endividados, porque é dado a ferramenta de trabalho para aquele que tem muita conta para pagar. Então, ele precisa fazer muita coisa. A hierarquia não existe, a fraternidade, a obediência cega não, liberdade, ascetismo não, altruísmo, jejuns, nada de jejum, temperança, restrições alimentares, não. Se alimenta conforme a tua necessidade física. O que serve para ela não serve para mim. Cada um tem que saber o que precisa. Passei. A morte separa, isso aí não precisa, você já sabe que estamos sempre juntos, o amor nunca morre. Não existe mistério, as respostas são lógicas e racionais, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, ali direto. O que muda com a doutrina espírita? Sem a doutrina ansiedade, com a doutrina programação espiritual. Vocês programaram, gente. Nós programamos esta reencarnação. Nós demos os nossos pitacos. Nós escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, e escolhemos o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso companheiro. Às vezes escolhemos que era para ser 20 anos e ficamos só 2 dias, mas nós escolhemos. Filhos difíceis, enorme recompensa, missão não é difícil. Sexo pode, é pecado? Pode, com amor e responsabilidade. A geração mais jovem não está usando isso, está sendo irresponsável, vai arrumar problema para o futuro. Passei. Aqui, virtudes para a perfeita alegria, só ver ali o Sócrates, Gandhi, Francisco Assis, vocês têm exemplo bastante. Aqui. Passei. Tu coloca a música então para encerrar para nós. Agora, então, para nós encerrarmos,
a alegria tem altos e baixos. Nós vamos ter isso na nossa vida, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Para nós encerrarmos a nossa conversa, tudo aquilo que eu falei para vocês estava falando para mim. Eu preciso disso. Espero que sirva para vocês. A fonte vai estar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis. Ali vocês encontram tudo isso que eu falei. E vamos ouvir a Ode de Alegria, em Beethoven. Vocês vão ver os altos e baixos. Tá bom. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade que vocês me deram e que vocês possam viver com mais alegria, sabendo quem são, o que aqui estão fazendo e para onde vão. Isso é motivo para viver alegre. Teve um momento ali que eu falei que nós somos ministros de Deus, que nós somos alunos e professores. Nós queremos tornar o mundo melhor? Sejamos bons professores, sejamos exemplos. Se nós vivermos alegre, outros serão contagiados por nós. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. Eles muito mais do que imaginais. De ordinário, eles que vos conduzem. Nós também influenciamos pessoas. É só escolher como queremos influenciar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que coisa boa, além de ouvir uma explanação sobre a alegria, encerrar dessa forma com uma música que eleva, que invade o nosso ser e que nos harmoniza. E assim só temos a agradecer ao nosso irmão Aramis pela mensagem da noite, que a espiritualidade amiga continue amparando e que ele possa estar em outros momentos conosco. Ao mesmo tempo que pedimos pela magnetização das águas, pelos nomes que se encontram nas urnas. E também pedimos por aqueles nossos irmãos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, por cada um de nós e as intenções que trazemos nesta noite. E não só pedimos, como também agradecemos por tudo que recebemos desse Pai de amor e bondade. Inclusive, o passe, que essa transfusão de energia, esse momento tão íntimo entre nós e a espiritualidade, que nos reforça e nos renova as energias físicas e espirituais, nos deixando mais leves, mais alegres, renovados para os nossos embates
do dia a dia neste planeta de provas e expiações. E assim, agradecidos por tudo que recebemos deste Pai, de amor, bondade, misericórdia, nós encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. E assim, nós damos por encerrados nossos trabalhos nesta noite no Círculo da Luz, desejando aos irmãos um bom retorno aos seus lares.